Boa tarde, eleitor montecarlense. Com muito prazer, hoje nosso convidado aqui é o candidato a vereador Anderson Rafael Sartor, pela coligação Tá no Coração do Povo, ele que é candidato a vereador pelo PSDB. Anderson, muito boa tarde. Obrigado pela tua presença, pela você atender esse convite da gente aí, para você estar apresentando para o teu eleitor quais são as suas propostas, o que você vê que pode ser feito por melhorias, contar um pouco da tua história para a gente também. Boa tarde, Anderson, muito bem-vindo. E quem é o Anderson Rafael Sartor para o teu eleitor saber? Boa tarde, Paulo. Eu é que agradeço do convite, tá? De a gente poder ter um espaço onde a gente possa debater ideias, conversar, levar para a nossa população, não só para o eleitor, levar para a nossa população em geral, quem é o candidato, o que ele faz, o que ele pretende. Muitas vezes as redes sociais alcançam esse nível, mas não dessa forma como vocês estão colocando na forma de podcast. Então, hoje, talvez nos meios de comunicação, a forma mais inteligente de você atingir o maior número de pessoas, né? E é um tipo de trabalho que na nossa cidade é pioneiro. Então, eu me sinto honrado em estar participando. E também dizer para você que mais do que política, mais do que candidato, né? E por trás de tudo isso existe um ser humano. Um ser humano que tem uma história, um ser humano que tem é, uma, uma, uma vida particular, longe da política, tem uma história profissional, existe família por trás disso tudo, né? Então, muito mais do que política, você precisa ver hoje, eu acredito muito, a minha política é baseada em cima disso, né? De olhar o lado do ser humano, do ser humano. Exatamente, Anderson. O objetivo do podcast aqui é ter uma conversa, porque a gente vive numa democracia, né? Então você tem a tua liberdade de expressão, você pode. Já pensou se todo mundo torcesse para um time de futebol? Não precisava ter os outros, Não né? precisava ter os outros, com Então, certeza. você está aqui para conseguir chegar até o teu eleitor, que você não vai conseguir chegar lá presencialmente, né? Mas através do podcast que ele pode conhecer o Anderson lá, a história de vida dele é excelente, vai, né, trazer mudança para a comunidade, o melhor por Monte Carlo, que eu acho que é tudo nós É o que todo buscamos, mundo, né? é o que a gente busca, né, Paulo? Veja bem, a gente geralmente começa falando da história de vida da gente e eu nem tinha como ser diferente, porque a minha história de vida é Monte Carlo. Sim. Eu, no final do ano, completo 47 anos e vamos ser 47 anos de Monte Carlo. Eu sou filho da terra, eu nasci e me criei aqui, né? Eu saí para fora de Monte Carlo para estudar e quando concluí meus estudos voltei, saí de novo para estudar, concluí meus estudos, voltei de novo, né? Porque aqui eu me sinto em casa. É como você vai fazer uma viagem, sabe? Você vai fazer uma viagem, você se diverte e tudo, mas você não vê a hora de voltar para tua casa. E Monte Carlo, para mim, é minha casa, né? Então, é uma história de vida que passa até mesmo por um legado que meu pai também é outra pessoa que chegou em Monte Carlo há quase 50 anos atrás, né? Durante muitos anos, como é considerado, foi o médico da cidade, Sim, né? Então, tudo isso é uma questão de história, isso a gente traz junto, né? De serviços prestados à comunidade. Tá? exatamente. Anderson, qual a tua formação nisso aqui? Do que você, a gente sabe que sempre você está relacionado, falou, o Anderson Sartor está relacionado à saúde de Monte Saúde. Carlo. Então, Paulo, a minha formação é exclusivamente na área da saúde. Tá? Eu me formei em farmácia, né, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, na PUC do Paraná. Estudei, fiquei 5 anos estudando em Curitiba. Eu depois passei mais 3 anos estudando, fazendo pós-graduação na área de farmácia também, né? E eu já fui professor de universidade, eu já trabalhei quase em todos os setores da farmácia, farmácia de manipulação, farmácia industrial, farmácia comercial, a farmácia pública, na qual eu me encontro hoje. Já trabalhei em todos os ramos da farmácia. Eu parei, quando fui de 2015 a 2018, eu fui a Florianópolis também para estudar gestão pública em saúde, que era meu foco, né? Para poder ser, por exemplo, ser secretário de saúde, mas com muito mais conhecimento que eu já tinha quando teria sido anteriormente. Então, a minha formação é basicamente na área da saúde e esse ano completam-se 24 anos que eu estou formado. vinte e Sim. quatro anos de formação. E funcionário público, Funcionário público desde 2008 a 16 anos. 16 anos. 16 anos de Farmacêutico. farmacêutico. Anderson, Nesse meio termo, teve alguns períodos que eu fiquei como secretário de saúde, sim, né? como respondendo pela pasta da, Isso, da, da gestor saúde da de, saúde, aham, de Monte Carlo. de Monte Carlo. Por quanto tempo? Eu fiquei de 2013 a 2015 na gestão do Marco Siqueira Uhum. e eu fiquei de 2019 a metade de 2020, quase um ano e meio, na gestão da Sônia.
E de 2021, no ano de 2021, por um pedido até da população, porque ninguém queria assumir a pasta da saúde, eu assumi também, deixei a Câmara de Vereadores Sim. e assumi a pasta num período bem complicado na nossa secretaria, que o dever me chamou e eu fui. Então, eu fiquei na secretaria basicamente por uns 5 a 6 anos. Certo. Anderson, você como vereador, é uma questão que eu quero perguntar. Qual que é a tua experiência? Qual que é o sentimento de você estar vereador? Como que é? Explica para a população como que é isso. Olha, é muito diferente muitas vezes do que a gente pensa. Muitas vezes você, quando não vereador e sim candidato, você pensa, vou entrar e vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e vou fazer aquele outro. E aí mora o X da questão. As pessoas se enganam muito sobre a função do vereador. O vereador não tem poder de fazer coisas. O vereador tem poder de fiscalizar, cobrar, ir atrás de emenda parlamentar, que isso é muito importante na nossa cidade. Depois a gente entra nesse tema, né? Mas a parte você entra lá com uma ideia e você aprende que é totalmente diferente. É totalmente diferente. Mas não que você não possa fazer nada. É porque quem tem que fazer é o prefeito. É o executivo. Mas é o executivo. Mas o prefeito depende da Câmara de Vereadores para conseguir fazer as coisas. Aí que mora Quem o cria as trabalho do leis vereador. é o executivo. O executivo e o legislativo, mas muito mais o executivo. Agora, quem aprova essas leis e se elas estão corretas ou erradas, ou vão prejudicar ou vão favorecer o município, são os vereadores. A lei só é sancionada pelo prefeito depois de ser passada pelo legislativo. É, uma questão assim que eu pergunto para todos os candidatos aqui, é, dependente do executivo, a tua bandeira vai ser defender o lado político ou vem da população? Qual que conta Cara, pra gente? sinceramente, a gente sentou aqui para conversar e você não me falou que ia me perguntar isso, mas eu estava torcendo para que você me perguntasse isso. Eu estava rezando para que você me pedisse isso. Sim, Eu vou colocar alguns pontos para que as pessoas entendam bem, porque muitas vezes quando você é professor, você gosta de colocar tudo nos mínimos detalhes para que as pessoas entendam muito bem. exatamente. Então, eu vou começar colocando um ponto em que as pessoas acham que deviam começar por aí. Por aí. Primeiro lugar e mais importante de tudo, respeito. Respeito ao adversário, respeito às bandeiras, respeito às opiniões, respeito às condutas, respeito, Sim. antes de mais nada. Em segundo lugar, na política, como nós falamos do time de futebol, você tem adversário e não o E não adversário inimigo. não inimigo. Enquanto as pessoas colocarem adversários como inimigos, Uhum. só uma coisa não vai para frente: o município. Exatamente. Por quê? Porque isso causa desunião, causa discórdia, causa ódio, raiva. Ninguém vai para frente com esse tipo de sentimento. Ninguém. O município pode ter seus valores e tudo, mas enquanto os políticos não se unirem por uma causa do município, a gente vai continuar patinando, Não temos desenvolvimento. não tendo desenvolvimento. Exatamente. Antes, até por questão, a gente está vendo bastante esse lado partidário deixado de lado e a população está indo pela pessoa. Paulo, isso tem acontecido nos últimos anos e acredito que vai melhorar muito mais isso, porque antigamente existiam números. Aham, As pessoas, isso. eu sou daquele número, eu sou desse número. Hoje as pessoas já estão mudando. Estão mudando pela pessoa, é, pelo caráter da pessoa, pelo que já trabalhou, não mais pelo número. Isso é muito importante, Sim. porque antigamente qualquer um que fosse, sendo do meu partido, tá bom. A pessoa não analisava a pessoa, e sim o partido. Não analisava as ideias daquela pessoa. Não, Não não. interessava Sendo as do ideias, né? partido que você estava afiliado, que você Defendia até defende, debaixo d'água mesmo que a pessoa estivesse exatamente. errada. E hoje eu vejo assim, candidato a vereador. A eleição pode ter dois resultados. Só dois. Não tem outro resultado, Sim. certo? Um prefeito ganha, outro perde. A partir desse momento, você vai fazer o quê? Se o meu prefeito ganhar, eu trabalho legal. Se o meu prefeito não ganhar, eu não vou trabalhar. Então é melhor você não se eleger. Mas você foi É eleito melhor que você pelo. fique de é, fora da. Você foi eleito pelo prefeito ou pelo público que você vai representar? Você não é funcionário do prefeito, você é funcionário do povo. O vereador não deixa de ser uma autoridade, mas também não deixa de ser um servidor público. Assim como eu sou na farmácia lá, um servidor público. Uhum. A palavra diz tudo. Servidor Servir público. o público, servidor público. Você está ali para servir o público. Ele paga teu salário. Exatamente. Não é o prefeito que paga meu salário.
prefeito pode dar até o canetaço lá nas contas da prefeitura. Sim, Mas quem paga meu salário é o povo. Então eu sou funcionário do povo e não do prefeito. Se o prefeito quiser que essa cidade cresça e precisar do vereador Anderson, independente do partido. Inclusive, os dois candidatos já sabem disso. exatamente. Né? Eu acho que depois da eleição, o período eleitoral é um período que tem que ter a competitividade, isso aí é legal, Existe. interessante. E Normal. depois, eu acho, Anderson, que tem que ser governado para todo mundo. Todo mundo. Não interessa, né? Como eu estava falando, a política de ódio, A velha política. a velha política, ainda torna o Brasil um país de terceiro mundo. Ainda torna o Brasil um país de terceiro mundo. Um país que tem capacidade, já estava num período de emergência, né, sendo emergente a país de segundo e primeiro mundo. Uhum. Nós continuamos sendo um país de terceiro mundo. Por quê? Por causa da política de ódio. Porque um briga com o outro, esquece o país, esquece o município, esquece a cidade. Benefício próprio, né, Anderson? O benefício próprio, partidário, se é do meu lado, vai bem, se não é do meu lado, tem que ir mal. Não é assim que funciona. Exatamente. No município, se você deseja que um vai mal, muito provavelmente não vai demorar muito, você também vai ir mal. A corrente, as pessoas precisam entender isso. Você conversa com a maioria da população. É, como você falou, você viajar, sair da tua cidade, da tua casa, é excelente. Mas você voltar para casa e ter ela organizada É melhor é ainda. muito melhor, É melhor ainda. né? Você conversa Exato. com toda a população de Monte Carlo, quem quer, a maioria não quer ir embora daqui. Hoje eu vejo assim, porque o meu foco, Paulo, você sabe muito bem que é a área da saúde, a gente já Sim, até conversou sobre isso. Eu tenho ideias enormes na área da saúde, mas eu vejo que indo morar já em outras cidades, como eu fui na última passagem que eu saí de Monte Carlo, eu fui a Florianópolis. O sistema de saúde nosso hoje de Monte Carlo é excelente. Aí todo mundo, oxe, você tá falando isso porque tá do lado do prefeito. Não, tem muito que melhorar. Nossa, dá para melhorar muito ainda. Mas não é ruim, entende? Então é isso que as pessoas pensam assim: eu vou criticar porque eu sou do lado contrário. Critique quando tá ruim. uhum, Quando tá bom, elogie, sabe? exatamente. Por quê? Porque não é porque você é do lado contrário que você quer que as coisas andem mal. Mas se tá bom para você, né? Se tá bom para a Exato, população, excelente exatamente. elogie. Elogie. E o que que acontece? Critique também, porque as críticas fazem melhorar. Mas não de uma forma assim, eu vou criticar porque eu sou adversário, eu vou elogiar porque eu sou da situação. Não. Faça o que é certo. Tá bom, tá bom, tá ruim, tá ruim. Anderson, aproveitando o teu conhecimento aqui, quais demandas que existem dentro da saúde que um vereador pode estar resolvendo? Bom, isso Quais problemas que pode estar resolvendo? já posso te falar isso, enumerar até as coisas que eu trabalhei. Sim, Paulo, é complicado muitas vezes, porque isso é levado como, às vezes, como fator político, tá? Mas isso é mérito meu. Eu trabalhei na prefeitura, eu passei em concurso, eu sou funcionário público, muito antes de ser vereador, né? E eu sempre trouxe comigo a parte de trabalhar de uma forma mais humanizada, tendo contato direto com a pessoa, sabe? Você criando um vínculo. sim, Porque a própria psicanálise, a própria psicologia traz que o paciente confiando no profissional já é grande parte do tratamento. Ok? Então eu trago isso comigo e quanto vereador, o que que eu trabalho principalmente, né, na minha área, não, talvez outros vereadores não tenham esse acesso. Mas como eu fui secretário de saúde, eu sei como entra lá no computador e pesquisa como é que tá as contas da saúde. Todo mundo pode fazer isso. Mas é chato. É chato. sim. Tu vai ter que pesquisar, vai ter que procurar muito. Como eu já fui secretário, eu tenho um acesso muito rápido a esse tipo de informação. Então, por exemplo, é um exemplo clássico. Tá faltando remédio na farmácia. Por quê? Porque tá sem dinheiro. Não, peraí, deixa eu ver se não tem dinheiro. Tem dinheiro sim. Tem aqui na assistência farmacêutica, tem 57 mil para ser comprado em medicamento. Então eu vou na prefeitura, não como farmacêutico, e sim como vereador. E eu cobro isso. Quando tem uma verba lá destinada, por exemplo, para reforma, tá? Eu sei. Então, os caras, por exemplo, só um exemplo que aconteceu. Reformaram o teto do poço do São Carlos. Há muito tempo chovia dentro, há muito tempo tinha problema de goteiras e foi trocado tudo. Por quê? Porque na época que eu era secretário, foi feita a fisioterapia ali ao lado, no São Carlos, Sim. a clínica de fisioterapia. Desse valor sobrou um montante. E só pode ser usado para reforma no posto do São Carlos. Eu não posso mexer naquele dinheiro para usar para outra coisa.
E com essa verba que sobrou, foi conseguido reformar. E isso o vereador pode, logicamente, que como eu tenho um acesso mais rápido a isso, pelo meu conhecimento, então eu consigo cobrar. Mas mais do que isso, o que é mais importante dentro da área da saúde, por mais que você invista um monte dentro da área da saúde, sempre vai ser pouco. Dentro da área da saúde, todo o dinheiro que vem é bem-vindo. E isso o vereador pode correr atrás. Emenda parlamentar na área da saúde para custeio. Existem duas fontes dentro da saúde: custeio e investimento. A gente precisa de investimento? Precisa. Mas muito mais de custeio. Porque dentro do custeio vem exames laboratoriais, exames de alta e média complexidade, medicamento. Ok? Então o vereador pode correr atrás de um deputado, como a gente fez muito isso. Eu estou tirando da minha bancada conseguiu mais ainda. Eu estou só falando eu. Sim. Só eu consegui 300 mil reais para compra de insumos farmacêuticos e exames laboratoriais. Esse Emenda parlamentar. custeio. Isso, custeio. Uhum. Emenda parlamentar. Tá? Os outros vereadores, até o próprio da bancada do PSDB, conseguiram quase 1 milhão. A própria bancada do PMDB também conseguiu muito recurso para a saúde, 2 carros. Tá? Então o vereador pode trabalhar dessa forma. Dessa forma ele vai ajudar muito na área da saúde. Emenda impositiva. Os vereadores destinam para exame e medicamento. Então, isso é outra forma que o vereador pode ajudar na área da saúde. Anderson, envolvendo o que é a tua bandeira Certo? é a saúde, É a saúde. né? Saúde. Então, é um bem essencial para o município. A gente sabe que o Monte Carlo tem bastante famílias carentes. Você está na linha de frente. Na linha de frente. Você conhece bem a realidade do nosso município, né? Bastante, bastante. Conheço, assim, a fundo, posso dizer. Porque não só por trabalhar na área da saúde, dentro do posto de saúde ali, mas por ter sido secretário. Então, aí você tem acesso a tudo. Você tem acesso a conselho tutelar, casa-lar, você tem acesso ao CRAS. Você, sendo secretário da saúde, você tem que trabalhar com todas essas áreas interligadas, né? Então, você tem acesso a tudo. Aí você vê o quanto o nosso município precisa de investimento na área da saúde. Por que que eu te digo isso? A grande maioria da nossa população é assalariada, como quase em todo o Brasil, Sim, tá? sim. O nosso índice de desenvolvimento e o nosso IDH é muito baixo, tá? Então, eu pego um exemplo assim, alguém da sua família, tá? Um aposentado, precisa ir num cardiologista, tá? Precisa ir num cardiologista. Eu vou falar por baixo aqui. R$ 500 a consulta, certo? R$ 300 o eletrocardiograma. Se precisar fazer mais algum exame, tipo uma tomografia, alguma coisa, já não vai dar para comprar receita, porque se foi o salário. Entendeu? Então, é nesse ponto que a gente precisa investir mais, como já está sendo investido. Tá? Até no começo do ano, o secretário de Saúde, Oneide, de um esforço enorme, tá? Conseguiu, quando ele veio falar comigo, o que era mais importante era trazer um cardiologista. Eu falei para ele, teria outras especialidades. Por exemplo, psiquiatria. Seria, nossa, de suma importância, um psiquiatra pelo SUS aqui em Monte Carlo. Mas o cardiologista é mais importante devido à enorme população idosa que nós temos aqui, né? Então, o que a gente pode ainda melhorar? Pode trazer um psiquiatra para trabalhar aqui, certo? A gente pode tentar a implementação de um centro psicológico, né, o CAPS, um CAPS aqui, como tem em Freiburgo, que trata todo psicólogo, psiquiatra, né, toda uma equipe multidisciplinar que pode trabalhar em cima disso. Então, tem muita coisa para melhorar na saúde, mas dizer que a nossa saúde hoje não está legal, está no caminho certo, vamos dizer assim. Está no caminho certo, né? Sim. Precisa de melhorias? Precisa. Mas aí são ajustes. Aí seria o papel do vereador também está indo pedir essas emendas ali, apresentar esses projetos? Exatamente. Também, assim, o vereador... Porque o vereador, existe uma coisa que o vereador pode fazer como livre demanda, que seriam as indicações, né? Uhum. Que o vereador indica ao executivo que precisa ser feito isso. Horas o executivo escuta, horas o executivo acha que não pode, não dá, não tem, sabe? Não tem recurso. Não tem recurso. Mas é uma coisa que por exemplo, vamos até fugir um pouquinho da área da saúde. Esse ano a gente teve um debate na Câmara devido ao Vale Refeição. Tá defasado, tudo. Concordo plenamente, tudo. Veio um aumento ali que foi significativo, mas não era o esperado. Aí o que eu propus? A esse grupo que reivindicou? Cobrem todo ano.
Se você fez cobrar ele todo ano, uma hora ele vai estar num patamar, Exato. sabe? Não pode simplesmente vir ali e cobrar, agora deu, tá bom assim. Não, não vamos se acomodar com pouco. Com as mercadorias todo mês aumentam, né? Exatamente, a gente Nada mais justo precisa você buscar reivindicar os seus direitos, né, Anderson? e buscar constantemente, Exato. Porque não de vez em se quando. o povo soubesse realmente os seus direitos, As ia coisas cobrar do seriam... seu vereador certinho, não ia pela conversa dos outros, que é o que a gente É estava o conversando no trabalho do off. vereador. É o Exatamente. trabalho do Só que vereador. se a população não tem o conhecimento, não chega até eles não sabem que lá cobrar do vereador, Porque né? muitas Às vezes, vezes acabam criticando sem saber a versão do aquela vereador. velha história, Paulo, é muito fácil. Pô, o vereador não faz nada. Leva até o vereador o problema para que ele possa fazer alguma coisa. Ah, lá na minha rua, chama o vereador. O vereador vai lá fiscalizar, vai lá olhar, vai tentar ter alguma ideia. É Hoje, esse elo que a gente busca através da nossa entrevista aqui, você apresentar para o teu eleitor, você como vereador, é esse elo. esse- O vereador faz o elo entre a população e o executivo. a gente tem costume de dizer lá na Câmara de Vereadores, é quase até um praxe, a indicação não é do vereador, a indicação é do povo. É a população que está fazendo aquela indicação. Por quê? Porque alguém reclamou, alguém está precisando, alguém ou um combo de pessoas chega até você e diz, ó, aqui não dá mais. A gente precisa que alguém faça alguma coisa. Aí o vereador é essa voz ativa do povo que vai chegar até o executivo. Vai chegar ao executivo como forma de lei, como forma de indicação, como forma de um pedido, ou até mesmo uma imposição. Tá? O que seria essa imposição? Reunir como prefeito e dizer, a gente precisa que seja resolvido tal problema, como foi feito várias vezes nessa administração. E Sim. acredito que não vai ter problema para a próxima administração, seja qual for o prefeito. Por quê? Esse elo, Câmara de Vereadores, prefeito e população, isso funciona. Agora, a partir do momento que a Câmara de Vereadores não senta com o prefeito, a partir do momento que o prefeito não senta com a Câmara de Vereadores, e esses dois não atendem a população, todo mundo sai prejudicado. Todo mundo sai prejudicado. Com certeza. Uma outra questão aqui envolvendo a saúde também. Na tua opinião, você acha que o hospital é a melhor situação da forma que ele está hoje? A terceirização dele, você acha melhor trazer para o município novamente? O que você acha como vereador e como candidato a respeito disso, Anderson? Porque na verdade não seria um hospital, né? Seria um pronto atendimento, né? Então, Paulo, vamos lá. Aí essa parte você pode me perguntar que realmente eu tenho o domínio da situação, tenho conhecimento da situação. O que acontece? Vamos começar pela terceirização, tá? Por que o hospital foi terceirizado? O hospital, quando aconteceu essa concessão, se não me falha a memória, foi no primeiro mandato do prefeito Toninho, tá? Por quê? Porque devido ao número de funcionários e os valores pagos a médicos e os demais funcionários, com certeza toda a vida vai estourar a folha de pagamento. Tá? Isso é feito, simplesmente é concedido, a concessão do hospital, para quem não sabe, e é termos de informação, é somente da folha de pagamento. A prefeitura concede, tá, o espaço para que coloque-se equipe trabalhar. O que eu estou querendo dizer com isso? Ambulância, gasolina, comida, luz, limpeza, tudo por conta da prefeitura. Medicamentos? Medicamento, tudo. Tudo por conta da prefeitura. Não tem nada a ver com a concessão. A concessão é somente os funcionários, folha de pagamento. Certo? É muito importante, tá? Apresentar isso para a população. Muitas vezes a pessoa fala, não, a concessão é somente dos médicos e dos funcionários. É pago para uma empresa terceirizada. É um valor para manter a folha de pagamento dos funcionários. Sim. E separadamente para os contratantes dos plantões médicos que gerenciam os plantões médicos. As demais coisas que gerem um hospital, que não, e são muitas, é tudo por conta da prefeitura. Diga-se de passagem, grande parte com recurso próprio. Grande parte com recurso próprio. É uma coisa, Paulo, que muitas vezes as pessoas... É até bom a gente... como eu te disse, é um espaço fantástico para você poder explicar as coisas. Exato. É um espaço fantástico. Por quê? O hospital consome da prefeitura aproximadamente 350 a 400 mil reais por mês. Por mês. A população, será que a população consegue entender
Se não tivesse esse hospital, esses 400 mil seriam investidos dentro dos postos de saúde, em medicamento, exame. Muito dinheiro. Mas e quem que vai fechar o hospital? Como é que ficamos sem hospital aqui? Não tem como. Não. Então, a prefeitura, para o bem da população, como a gente falava, saúde, bem essencial, né, fundamental e essencial, tem que manter o hospital funcionando. Hoje, por exemplo, Vargem, Abdon Batista, Brunópolis, Frei Rogério, que recebem o mesmo fundo de participação dos municípios que nós, eles não têm hospital para manter. Eles mandam para fora. E nessa questão é a questão da quantidade de populacional? Também, mas tem muita cidade com 8, 9, 10 mil habitantes que não tem hospital também. Por causa do custo operacional. Por causa Eles do custo... recebem referente à quantidade de habitantes, né? Isso, Esse exatamente, recurso. exatamente. Você teve, ano passado, né? Teve o censo, acho que foi ano passado, ano retrasado, não lembro. Teve o censo do IBGE. IBGE. Toda cidade até 10.247 habitantes recebe 0,6% do fundo de participação dos municípios da União. Tá? Passou de 10.247, já recebe 0,8, 0,9. Vamos transferir em valores isso. Se Monte Carlo, no censo, tivesse dado 10.248 habitantes, nós receberíamos, em média, 600 mil reais a mais por mês. Você viu que eu falei 400 mil do hospital? Sim. Seria um boom de crescimento na nossa cidade. Infelizmente, nós batemos 9.300 habitantes. Aí, continua recebendo o mesmo fundo de participação que uma cidade que tem 3.000, 2.000 habitantes, como Vargem e Brunópolis, recebem também. Por isso que eu falei que é a parte mais importante de um vereador hoje, para Monte Carlo. Para outras cidades, talvez não, mas para Monte Carlo, realmente bater lá em Florianópolis, na portinha dos deputados, quero emenda parlamentar, preciso de dinheiro. É uma questão aqui, Anderson, interessante também. Monte Carlo teria como trazer para cá um posto de atendimento do SAMU? Você acha interessante para a população? Paulo. Já que, se não me engano, o município da Vargem recebeu um... Isso, exatamente. O que a gente pode receber? Não é um posto do SAMU, é uma, como a gente fala, uma filial. Não é bem isso não, mas é uma unidade, né? Sim. Por quê? Porque teria que ter um hospital equipado com alguns requisitos para que o SAMU possa tirar e levar. Então, que nem Fraiburgo tem. Vargem provavelmente é uma unidade. Né? Somente estratégia. Não tem. Uhum. Provavelmente uma unidade de ponto estratégico. Por causa da BR ali. Exatamente. Entendi. Não que Monte Carlo não tivesse. Se não me falha a memória, no mandato do Marco Siqueira, onde eu era secretário, a gente tentou trazer o SAMU aqui. Inclusive até o doutor Juliano, que atende hoje aqui em Monte Carlo, também ele trabalhava no SAMU, estava tentando intermediar isso, mas não foi possível. Não foi possível. Não pela quantidade populacional, mas muitas vezes por ponto estratégico. Por exemplo, Fraiburgo tem uma unidade matriz a 25 quilômetros daqui. Então, eles consideram que é uma distância razoável que não precisa ter aqui. Não precisaria Exatamente. Estar nessa Exatamente. Anderson, o teu aprendizado como vereador? Eu aprendi muito, cara. Aprendi muito. O que você criticava no tempo que você não era vereador, que você viu que é diferente? Então, você pensa assim, mas por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Mas se eu tivesse lá, eu ia fazer assim. Aí você vê que muitas vezes a lei não permite, muitas vezes o bom senso não permite, tá? E muitas vezes a própria legislação municipal, a própria lei orgânica do município, tá, te cerca de requisitos jurídicos que te impedem de fazer um monte de coisa. Por que te impedem? Porque você tem que estar junto com o prefeito, apresentar proposta onde o prefeito te abraça, ou o prefeito apresentar proposta onde a Câmara de Vereadores abraça o prefeito. Aí a coisa funciona de maneira melhor. E eu tinha uma ideia muito errada disso. Muitas vezes você acha, tem que bater boca, tem que... Não tem que bater boca, tem que explicar, moça. E eu pautei meu trabalho esses 4 anos nisso. Muitas vezes, acontece muito, é política. Muitas vezes o adversário, uma oposição, uma coisa, faz uma pergunta mais tendenciosa, ou fala que a coisa tá ruim, você sabe. Então eu optei nesses 4 anos por explicar, por mostrar fatos, mostrar tudo bem fundamentado, não falar simplesmente por falar, ou por questão política, ou por defender um prefeito, ou por não defender um prefeito, criticar, não.
sempre baseado em dados e sempre falando muito tranquilamente, sem me alterar, nunca gritar dentro de uma Câmara de Vereador, porque lá não tem ninguém surdo, Sim. sabe? Então, Sempre com respeito. sempre com respeito. Por quê? Porque muitas vezes o outro vereador ele pode ser movido por uma questão partidária, ele pode ser movido por uma questão pessoal, mas começamos falando nisso. Eu tenho que respeitar a opinião dele. Eu quero que ele respeite a minha, Sim. mas antes dele respeitar a minha, eu também preciso respeitar a dele. Nada que uma boa convivência, uma boa conversa. Uma boa né? conversa, Que é o que a gente porque tá tendo aqui hoje. talvez a boa né? conversa não faça ele mudar a opinião dele. Ou uma boa conversa não faça eu mudar a minha. Mas talvez uma boa conversa faça nós dois entender o que cada opinião quer dizer. Precisa, o que a população precisa. Como né? que duas opiniões diferentes nós podemos juntar para fazer o bem para a população. É mais ou menos por aí. Exatamente. Sabe? Não é difícil. Basta ter um pouquinho de boa vontade. Não? Exato, é isso aí, Anderson. Você continua exercendo a tua função pública lá na... Continuo. Na verdade, assim, eu estou afastado, né, devido ao período eleitoral. Sim. Mas após o período eleitoral, eu volto para minha função de farmacêutico no posto central. Anderson, a questão da segurança pública de Monte Carlo. Temos percebido que, novamente, eu não sei se é uma questão do vereador que está cobrando, o efetivo da Polícia Militar. Já foi. Olha, eu lembro, Paulo, que eu não vou lembrar o ano agora também, porque você fez uma pergunta e eu me voltei no tempo, Sim. mas eu não vou conseguir lembrar o ano. A Câmara de Vereadores era aqui, da antiga Câmara de Vereadores. Sim. Eu lembro que tinha alguns vereadores do mandato, eu acho que era até do Marco Siqueira, acredito que era. Os vereadores estavam todos já, desde aquela época, reunidos com o Estado, para que se aumentasse o efetivo. É uma questão estadual, né? É uma questão estadual. Não que o município não possa intervir, ou os vereadores. A gente, nessa questão, por exemplo, isso é legal de falar. Nessa questão, o vereador está de mão amarrada. Ele pode fazer uma moção na Câmara de Vereadores pedindo ao Estado. Nada mais que Nada mais que isso. O Executivo tem como ir lá no Estado, dos órgãos competentes, lá da polícia, né, para requerer. Aí depende do efetivo, depende da disponibilidade, depende da estrutura, depende do que a cidade oferece. Muitas vezes já teve casos de precisamos mais um efetivo, viu? A gente pode disponibilizar, a gente só precisa de uma casa e não ter casa para alugar no momento. Uhum. Entende? Então, Entendi. tem alguns detalhezinhos que muitas vezes, como eu disse, aqui é bom porque a gente explica, a gente sabe da situação, então a gente coloca como ela é, né? Tanto que a ideia do nosso podcast depois das eleições, Anderson, é continuar com ele. Bom, para chamar o vereador, para ele não se sentir só criticado. Ele está podendo apresentar o que ele está fazendo. Então, conversávamos em off, e essa talvez seria a ideia mais brilhante que vocês poderiam ter. Por quê? Porque a sessão da Câmara ela é transmitida. Ela é transmitida, é ao vivo, no YouTube, ela é transmitida. Eu sei que poucos assistem, pouquíssimos assistem. E mais do que isso, não é só assistir a sessão da Câmara. Muitas vezes a sessão da Câmara ela tem um rito, né? Ela tem todo um cronograma que deve ser seguido dentro dos parâmetros do regimento interno da casa e tudo. E muitas vezes aquilo é muito mecânico. Muito mecânico. Você diz sim, não, voto tal, né? A pessoa assistindo, ou até lá dentro da Câmara, que vai pouca gente, diga-se de passagem, pouquíssimas pessoas. Deveria acompanhar mais, né, Anderson? Eu digo isso assim, e todos os vereadores que estão lá vão falar a mesma coisa. Foram poucos os cidadãos que estiveram lá dentro da Câmara nesses 4 anos. Pouquíssimos. Sabe? Seria muito legal que a população acompanhasse mais. Mas o que nós estávamos voltando ao que a gente estava falando, o podcast ele tem esse poder de desmecanizar aquele processo de dentro da Câmara de Vereadores. O vereador poder vir aqui falar na linguagem que a população possa entender. Por quê? Porque muitas vezes o vereador diz, não vou votar a favor desse projeto. Esse vereador votou... Lá, muitas vezes, não vai dar de explicar. Aqui você pode explicar o porquê. Aqui eu posso explicar o porquê. Ou muitas vezes, esse vereador só está indo a favor do prefeito, porque é do mesmo partido, não sei o quê. Não, eu estou vindo porque isso. Aqui esse projeto é fundamental. Não é porque o prefeito do meu lado, mas esse projeto vai funcionar bem para explicar do que se trata. Lá na Câmara, não é que você não possa explicar, mas muitas vezes não há tempo hábil. Não há tempo hábil. Daí você vai fazer uma sessão lá de 3 horas para você poder ficar falando, explicando as coisas? Exato. Não? Exato. Okay. Anderson, já estamos finalizando por aqui. Claro. Agora sim, a pergunta como que vale 1 milhão. Opa, beleza. Entre todos os candidatos... Estamos precisando. Entre todos os candidatos, Anderson. Certo. Por que
o Anderson Rafael Sartor, o que o teu eleitor pode esperar de você? Primeiramente, trabalho. Uma dedicação exclusivamente, uma dedicação humana com a população, é o meu diferencial. Eu tenho um apego muito grande com a população idosa. As pessoas que precisam do posto de saúde geralmente me procuram por isso, por esse fator, pelo atendimento humano. O que a pessoa pode esperar do profissional e do vereador? Trabalho, comprometimento, principalmente na área da saúde. As pessoas, mas então você vai ser vereador somente para ir na área da saúde? Não, em todos os setores. Mas do que eu entendo, eu tenho certeza que eu posso ser muito útil para a população, para a cidade, para o município, para o crescimento. Acredito que as minhas ideias, acredito que o meu trabalho só evoluiu nesses últimos 4 anos. Era um trabalho que eu já vinha fazendo há muito tempo, sem pretensão política. Sabe? Sempre, quem me conhece há mais tempo sabe disso. Eu sempre trabalhei a população sem pretensão política. A política entrou no meu caminho, entrou na minha vida, talvez, eu sempre acreditei nisso, que não, aqui na Terra não fazemos nada que não seja por vontade do ser superior que é Deus. E eu acredito que por vontade de Deus eu entrei na política e me encaixei nisso, em ser, o que eu falei antes para você, servidor público. Acredito que esse eu acredito que esse é o meu fundamento. Muita gente brinca, né? Você não tá aqui nessa vida para se divertir, para dormir ou para essa. Seja útil, produza, sabe? Cumpra a tua missão aqui na Terra. E eu acredito que a minha missão é essa. Exatamente, são de pessoas assim que a população precisa, o Montecarlo precisa. Eu me sinto orgulhoso de onde eu estou hoje, Paulo. Na verdade, me sinto muito orgulhoso visitando muitas casas agora nessa época de campanha, né? E o acolhimento das pessoas é fantástico. É fantástico. Isso é gratificante. Paga muito, muito, muito de todo o trabalho que a gente já fez. Anderson, agradecemos a tua presença. Obrigado. De coração mesmo. Estendemos o convite para os demais candidatos que queiram estar fazendo essa conversa aqui com a gente, através do nosso WhatsApp, tem na nossa página do YouTube, tem um númerozinho para você lá. No Instagram também, politicast.cd. Logo mais a entrevista do nosso amigo Anderson aqui vai estar disponível para você. Agradecemos mais uma vez, Anderson. Eu é que agradeço, Paulo. Eu é que agradeço de coração mesmo, um espaço importantíssimo. Peço que os vereadores, candidatos, venham, tá? Mostrem suas ideias aqui. É o lugar. Se quer mostrar quem você é, aqui é o lugar. Eu te agradeço de coração, meu. Valeu. Pessoal, até mais.